Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje respondendo uma pergunta, né, de um colega que mandou uma mensagem para o e-mail do canal, né, onde ele estava justamente com, ele tinha, acho que uma pergunta, não sei se foi algum teste que ele estava fazendo, mas enfim, ele tinha passado esse problema aqui, né, sobre essa parte aqui de uso de bloco padrão, né? Então, a pergunta é: um canal a ser fabricado por meio do processo de fresagem possui como valor indicativo 30 milímetros mais 2 centésimos, coincidir com a montagem de blocos padrões para a realização dessa medida. Ou seja, pelo que a gente entendeu, né, vai ter que ser o processo de fresagem, né, para a fabricação de um canal. Vou fazer aqui um esboço aqui. Então, vai ter essa fabricação desse canal e o objetivo é justamente indicar um jogo de bloco padrões aí para fazer essa medição, né? Então, nesse caso, essa é uma medição com bloco padrão, é uma medição tipo passa não passa, né? Então, aí o primeiro ponto aí importante aí para essa análise, né? Então, acho que tá bom. Então, para fechar, então, o que acontece? A medida desse canal, né? Ele vai ter justamente essa indicação aqui, tolerância, 30 mais 2 centésimos de milímetro. Né? Então, no caso aqui, com esses blocos padrões aqui, é para a gente indicar a montagem, né, do bloco passa e não passa. Né? E verificar se é possível. Né? A gente não viu ainda se é possível. Pode ser que não seja possível a montagem com esses blocos aí indicados. Né? Então, antes da gente falar dessa montagem, né, entender como é que funciona esse tipo de medição, né, do tipo passa ou não passa. Eu acho que a gente tem até uns 2 ou 3 vídeos aí no canal que já falou sobre isso, né, mas vamos reforçar o que é esse tipo de medida. O primeiro ponto, essa medição passa ou não passa, ela é chamada de uma medição por substituição, ou seja, uma medida muito precisa, uma medição muito precisa. Vamos supor que seja um furo, né, que você vai fazer a medição lá do furo. E aí o que acontece? Você vai utilizar um calibrador que chama, né, normalmente calibrador tampão, que é um calibrador passa ou não passa. Então vamos supor aqui que essa medida ela seja de, vamos colocar aqui 12 mais, eu vou colocar um valor dimensional qualquer. Normalmente essas medidas são tolerâncias de ajuste, né? 12H7, né, coisa do tipo. Então, mas aí no caso eu vou colocar um valor qualquer porque eu não estou lembrado quanto é que equivale aí, exemplo, um 12H7 a nível de tolerância de ajuste, né? Então, vamos colocar um 12 mais 2 milésimos, né? 12 mais 2 milésimos. Então, o que acontece? No calibrador tampão, né, ele vem justamente com 2 elementos padrões na extremidade, né, 2 cilindros padrões. Vamos fazer aqui um esboço aqui do calibrador tampão. Então ele vem com 2 cilindros, né, o qual um representa o passa e outro representa o não passa. Ou seja, para essa medida que ela está correta, justamente você vai ter que o cilindro, né, passa, ele tem que passar pelo furo e o não passa, ele não pode passar. Né? Parece meio óbvio, né, mas esse tipo de medida ele é bem preciso porque ele toma como base os limites dimensionais utilizando o elemento de referência com alto nível de confiabilidade, que esse elemento de referência é justamente esses cilindros do calibrador. Né? Então, você acaba tendo uma excelente tipo de medida, né? Uma excelente medição, né? Utilizando esse elemento, porque você já está conferindo na hora, né? Se o elemento está válido ou não válido. Né? Você não tem tanta incerteza de medição como uma medição direta, né? Ou até uma medição por comparação. Né? Inclusive a gente já falou sobre isso também. Né? A gente tem até um vídeo mais recente aí, acho que umas 2, 3 semanas atrás a gente fez um novo vídeo falando sobre os tipos de medição. Bom, mas vamos lá. Então vamos supor aqui o seguinte, vamos supor que esse aqui seja o não passa. Né? Esse aqui seja o não passa. Então o que acontece? Se ele é o não passa, significa que ele tem que ter um diâmetro maior do que o do furo. Então, exemplo, se nesse caso aqui, se é 12 mais 2 milésimos, significa que o elemento ele vai poder variar de 12 até 12,002, ou seja, o maior diâmetro possível para ele
é 12 milímetros mais 2 milésimos. Então, não passa para ele, por exemplo, poderia ser um diâmetro de 12,003. Então, vou colocar aqui esse valor. Vou diminuir aqui a seta. Então, vou colocar aqui 12,003. Não passa. Ou seja, é um diâmetro maior do que o indicado. Então, significa o seguinte, se esse não passa, passar, o furo está com um diâmetro maior. Né? Então, você já sabe aí que o diâmetro está maior do que o indicado. E o passa, né? O passa, ele vai vir aqui com um diâmetro compatível com o valor ali indicado. Né? Então, vou colocar aqui desse lado aqui, mais para baixo aqui, vou colocar aqui o passa. Exemplo, o passa ele poderia ser um diâmetro de 12 milímetros, 12,01. Vamos considerar aqui 12 milímetros. Né? Tá aqui. Vou colocar aqui em cima mesmo. Passa como 12 milímetros. Ou seja, se essa peça aqui é interessante, por quê? Veja que o menor valor dela é 12. O menor valor dela é 12 e o maior é 12,002. Então, colocando esse valor como passa aqui de 12 milímetros, significa o seguinte, se por acaso essa peça, né, vamos supor que a medida final dela tenha sido 12,001, é a medida dela precisa. Se o cilindro passa, ele tiver 12 milímetros, né, que é o correto, né, para esse tipo de medição, se ele tiver 12 milímetros, o que é que acontece? Ele vai passar. Né? Ele vai passar porque a medida real da peça é 12,001. Então ele vai passar tranquilamente. Né? Beleza. E o que acontece? Se você for passar na sequência o não passa, ele não vai passar porque ele tem 12,003. Ou seja, ele está maior do que 12,001. Então você vê que se, por exemplo, se esse furo ele fosse com essa medida de 12 milímetros mais 1 milésimo, ele ficaria dentro da tolerância indicada, obviamente, e o calibrador, né, indicaria, né, precisamente que ele está dentro da medida. Aí vem até uma pergunta uma vez que um estudante falou, ele fez, mas a gente não tem como saber a medida precisa do furo. E é verdade, né? Quando você utiliza esse tipo de medição, você não consegue saber qual é o valor real. E aí foi justamente o que a gente questionou. Quando a gente, mesmo a gente não sabendo qual é a medida real, mas a gente tem uma confiabilidade muito grande que ela está dentro da tolerância. Né? Então isso aí é muito importante. É muito melhor do que, exemplo, você pegar um paquímetro, medir lá o elemento, né, e ter um valor real lá na hora, né, um valor ali indicado, mas você sabe que a confiabilidade do instrumento não é tão alta. Né? Então você pode estar medindo ali com o paquímetro, ter aquela informação, né, que tem uma série de possibilidades ali de incertezas, vai para um controle de qualidade mais preciso e aquela medida acaba não sendo aprovada. Né? É indicado que realmente o elemento fabricado estava com a falha. Né? Então existe muito essa... não vou chamar de mito, né? Mas eu acho que o termo correto seria ficou muito popular, né, as medições diretas por causa de seu custo, por causa da sua facilidade. Só que em contrapartida, os outros tipos de medição, eles cada vez mais foram ficando retraídos. Né? Então hoje você tem muito extremo. Né? Você tem uma medição direta, né? E tem ali no controle de qualidade uma medição por escaneamento, uma medição tridimensional. Né? Então ficou ali muito no extremo. Né? Claro que você tem tipos de medições que não tem jeito, tem que ser gabaritada mesmo. Né? Quando eu digo gabaritada, precisa de um gabarito ali para verificação. Né? A indústria automotiva trabalha muito com medições por gabarito. Mas assim, principalmente na parte de ensino mesmo, ficou muito popular, né? O uso aí das medições diretas. Né? Mas aí a gente sabe que existem outras medidas que acabam tendo uma confiabilidade maior. E o problema não é nem o uso, né? Mas é realmente o entendimento daquele elemento, né? Daquele tipo ali de medida. Então, exemplo, para esse exemplo que a gente falou aí do calibrador tampão, né? Você vê que
dá para você fazer uma medida, dá para você medir, né, bem preciso aí o elemento, mesmo você não tendo a certeza ali do valor final dele, né? Mas é aquela situação, né? A própria temperatura oscila ali o elemento, né? Você tem um clima mais frio do que o normal da fabricação, você tem uma contração térmica, né? Você vai para um clima mais quente ali da fabricação, você tem uma dilatação, né? Então você vê que mesmo se você tiver um valor ali direto, esse elemento ali ele pode oscilar na própria dilatação térmica, né? Então, só revisando essa parte do calibrador. A gente vai fazer um outro vídeo para responder essa pergunta, para o vídeo não ficar tão longo, a pergunta do bloco padrão. Então, nesse caso aqui, um calibrador tampão para essa medida aqui indicada de 12 mais 2 milésimos de tolerância, né, levando em consideração aí um calibrador tampão que traz justamente aqui as medidas com a medida passa de 12 milímetros e a medida não passa 12,003, né, ou seja, 12 milímetros mais 3 milésimos, e a gente tendo aqui uma medida real de 12 milímetros mais 1 milésimo, a gente verifica que é uma medida válida porque o elemento passa do calibrador, né, ele vai passar aqui no furo do elemento, né, vai passar aqui no diâmetro dele, e o não passa ele não vai passar, ou seja, indicando que ele tem um valor indicativo ali, né, de 12 milímetros para mais, né, mas até no máximo um valor menor do que 12,003, né, 12 milímetros e 3 milésimos, ou seja, se enquadrando dentro dessa tolerância aqui. Só para fechar, né, o que é que pode ocorrer com esse furo aqui, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a medida dele seja 11,99, ou seja, um valor menor do que o indicado na tolerância. A gente está supondo que esse aqui seja o valor real dela, né? Então, o que acontece? Se você for utilizar esse calibrador tampão, quando você for passar o elemento passa, que é o com 12 milímetros, ele já não vai passar, porque ele é maior do que o de 11,99. Consequentemente, se você for passar ou não passa, ele também não vai passar, porque ele já é um pouco maior ainda, né? Então, se o que deveria passar não passar, é porque o diâmetro do furo está menor do que o indicado, né? Agora, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que o valor ele seja 12,005. O que é que vai acontecer? Quando você passar o diâmetro do elemento passa, que nesse caso aqui ele está igual a 12 milímetros, o que é que vai acontecer? Ele vai passar normalmente. Beleza? Só que quando você for passar o não passa, que não deveria passar, ele também vai passar, ou seja, indicando que o furo ali está maior. Beleza? Bom, então com isso explicado, né, a gente vai para o próximo vídeo, que vai ser justamente para responder aí a pergunta do colega, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente está dando sequência aí nessa parte de leitura com paquímetro, né? Como a gente tinha explicado no outro vídeo, né? De polegada milesimal, né? Com paquímetro. E agora a gente vai para a leitura com paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, né? Então assim, seguindo a mesma lógica do que a gente viu na aula passada, né? Primeiro passo, né? Justamente identificar ali a resolução, né? Nesse caso aqui, o que é que a gente tem que observar, né? Como a gente tinha falado, né, anteriormente, a parte de polegada, né, fracionário milesimal, né, a polegada milesimal ela vem com a relação de 25 divisões aqui na escala fixa, né? A relação da polegada fracionária ele traz 25 divisões na escala móvel, né, e 8 divisões na escala móvel para polegada fracionária, né? E aí no caso aqui, ele já traz uma relação aqui para milímetro, né? Normalmente vem aqui na escala móvel, né, a indicação também, né? Poderia estar vindo aqui 1/10, né? Poderia estar vindo aqui já a resolução mesmo, 0.1, 0,1, né? Mas aí no caso não está aparecendo nada, às vezes acontece, né? Em seleção não está aparecendo, e aí você realmente tem que ali analisar para poder identificar o valor correto, né? Bom, nesse caso aqui, a resolução do instrumento é justamente 1/10, né? Ou seja, a gente tem, se a gente for observar a quantidade de divisões aqui de 10 para o 20, que está representando aqui os valores inteiros aqui da escala fixa,
a gente vai ver justamente que tem 10 divisões, né? E nesse caso, ou seja, a gente tem uma relação aqui de uma divisão aqui, né? E como tem 10 divisões na escala móvel, né? A gente vai ter aí 1 por 10 que vai nos dar aí a resolução de 1/10 de milímetro, né? Ou seja, a leitura desse instrumento, a menor medida que ele consegue medir com precisão, 1/10 de milímetro, né? Então essa aí é a resolução dele. Bom, vamos lá para a leitura, né? Primeiro passo aqui é observar aqui o zero, né? Onde foi que o zero ultrapassou, né? A gente vai ver que ele já ultrapassou 10 milímetros aí inteiros, né? Passou aqui também 1, 2, 3, ou seja, cada um desses traços aqui que eu marquei representa 1 milímetro, né? Então no caso aqui ele já passou 11, 12, 13. Então ele passou 13 milímetros e está antes do 14. Então quer dizer que a gente já tem, no caso aqui, 13 milímetros. Né? Já tem essa medida aí. E aí a gente precisa agora verificar o alinhamento, né? A coincidência dele, que é justamente esse traço aqui que está negrito. Né? Então a gente vai verificar justamente que foi 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 décimos aí referente a coincidência, né? Então aqui a gente vai ter 0,5 ou 50, né? Não importa. Somando aqui os dois, a gente vai ter aí a leitura desse instrumento, né? Então nesse caso aí 13 mais 0,5 ou 0,50 vai dar igual a 13,50, né? Então é a leitura aí desse paquímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!